O Zé Dirceu afirmou duas coisas que, para mim, são importantes, porque eu bati duro nele. Digo, isso é papel que não é papel de homem, vocês não agem corretamente, vocês jogam fora os companheiros de aliança como se fosse um bagaço de laranja, que vocês já chuparam o caldo, isso é papel que não é papel de homem, Zé Dirceu. Ele falou, Roberto, olha, eu não fui, não. Você me conhece, eu sou um cara de enfrentar a briga de pé. E eu não tenho nenhuma ascendência sobre o ministro da Justiça. Porque estava lá que o ministro da Justiça ia fazer um pronunciamento à nação no dia 6, segunda-feira, falando da corrupção que a Polícia Federal estava desvendando no IRB, nos Correios e na Eletronorte, colocando no colo do PTB para enterrar a CPI na Comissão de Justiça e o meu partido ser sacrificado num escândalo de um crime que não praticou. E nisso, Zé Dirceu foi correto comigo. E eu passei a pensar, quem é que tem ascendência sobre o ministro da Justiça? Quem? E outra coisa que o Zé Dirceu me falou, mas eu estou vendo que ele está perdendo agora que deixou de ser ministro. Que no Globo ele acertava por cima. Estou vendo que o Zé está começando a ser escanteado lá pelo jornal, que já percebeu que ele não é mais poder. Quarta acusação que me faz o relatório. Ter se omitido em não revelar o mensalão assim que soube. O relator está de brincadeira. Fiz peregrinação ao Zé Dirceu como ministro-chefe da Casa Civil. Eu falei isso umas 10 vezes. Falei ao Ciro. Depois nós descobrimos que o Márcio, secretário executivo do Ministério, tinha recebido do Marco Valério R$500 mil para saldar contas de campanha. Mas falei ao Ciro, com lealdade. Ele disse, eu não acredito nisso. Falei ao ministro Miro Teixeira. Estava acompanhado do Zé Múcio, conversei com ele e disse, isso vai dar zebra. Falei com o presidente da República. O que queriam de mim? Que no ano passado, o Lula, na descendente, o PT se desmanchando. Eu estou aqui para ser caçado. Imagina no início do ano passado, quando o Globo dizia que o Lula era o maior presidente do mundo. Qual era a condição que eu tinha de denunciar isso? E eu busquei fazer pela via do entendimento. Tentar colocar um ponto final a isso, disse ao próprio presidente, presidente, o Delúbio vai botar uma bomba debaixo da sua cadeira. Esse mensalão escândalo, eu nunca vi uma coisa igual na minha história parlamentar. Se o relator fica ofendido com a palavra mensalão, seus ouvidos pios se ofendem. O bimensalão, o trimestralão, o que ele quiser chamar. Mas essa transferência constante de recursos para alugar os partidos da base aliada tinha que acabar. E por última acusação do honrado relator, do campeão da ética, o relator baiano, o primo da dona Carmen. Ele tem uma passagem que, já que ele é o campeão da ética, eu me permito contar aqui. O seu Carneiro não vai zangar se eu contar. Ele, numa só noite, deu uma canetada quando o chefe da Casa Civil do governo de João Durval e contratou 16 mil pessoas. Entre elas, a prima da dona Carmen, uma cabo eleitoral dele lá em Feira de Santana, Bahia. E ele escreveu assim, a caneta no papel, e o cara do Diário Oficial, que devia ser do PT, Expedi Pouco, publicou. Então ele ficou conhecido lá na Bahia como o primo da dona Carmen. E vem aqui e faz conversa de ético. 16 mil numa canetada só, num assalto aos cofres da Bahia. Mas se investiu com aquela capa de cordeiro, a alma do lobo. Chip, em inglês, Wolf, em alemão. Só que ele devia ter pesquisado
que quem manda lá no IRB é a turma da Interbrasil. Ele devia ter visto que os interesses lá do IRB não são do PTB. Quando o ex-presidente do IRB procurou o Martinez, presidente do partido, ele ofereceu juntar um grupo de brokers para ajudar por dentro o meu partido. E eu confesso isso porque foi uma coisa legal. Não foi caixa 2 da Interbrasil para a eleição de Goiânia, como está sendo denunciado hoje aqui, não, e que o relator não sabia. Foi uma coisa correta. E o ex-presidente do IRB já falou à Polícia Federal, já falou ao Ministério Público. Em momento nenhum ele afirma ter sido chantageado ou pressionado pelo PTB para praticar irregularidade à frente daquele órgão. O relator, vendo que o seu relatório se desmanchava, como uma pilha de açúcar onde você joga um jarro de água, ele tentou apelar para todos os lados para ter sustentação, fugindo da denúncia que me moveu o presidente do PL, o deputado Valdemar Costa Neto. Ele disse que eu menti quando denunciei o mensalão. O resto das acusações que não constavam da denúncia, e eu falo para um parlamento que faz leis. O que não é da denúncia não é competência do julgamento. Ele foi aditando e sem abrir prazo à defesa. Aditava a acusação sem abrir prazo para a defesa. E ainda achou que podia ficar zangado quando o doutor Barbosa disse a ele que era uma atitude fascista. E é fascista. Fascista. Indigna da democracia. Senhor presidente, senhores deputados, o governo promoveu, e para mim esse é o governo mais corrupto que testemunhei dos meus 23 anos de mandato, o governo do presidente Lula, o mais escandaloso processo de aluguel de parlamentar. Escolheu o ministro José Dirceu, assim como uma espécie de Mary Jane Corner, o rufião do Planalto para alugar prostitutas, que ele podia fazer aqui na Câmara dos Deputados. Tratou essa casa como se nós fôssemos um prostíbulo. Aliás, sempre ele conversou nesse sentido. As conversas com ele começavam sempre nesse nível. As festas, para depois a conversa ficar na antessala do presidente, do jeito que ele queria conduzir, de maneira anti. Eu não acuso o presidente Lula de participar de desonestidade. Para mim, ele é como o Zé Genuíno. Eu ontem assisti o Genuíno na CPI. O Genuíno assinou um empréstimo de 17 milhões, 8,2, mas não leu. Houve o acordo político-financeiro com todos os partidos da base, o meu especial, que eu tratei com ele direto, mas ele não se lembra e não fez. O presidente Lula é uma espécie de Genuíno na presidência da República. Não sabe o que lê, não sabe o que assina, não sabe o que faz. Ele é assim, o Genuíno do Planalto. E confiou a mãos erradas ao Guxiquem, confiou a mãos erradas ao Zé Dirceu, a confiança que o povo do Brasil depositou nele. Errou. O meu conceito do presidente Lula é que ele é malandro, ele é preguiçoso. Eu não sei se já chegou da Guatemala. O negócio dele, passear de avião. Governar que é bom ele não gosta. E delegou. E essa cúpula, esconderam debaixo da saia da chefe da Casa Civil, o Chiquém, o Zé Dirceu já mandaram para cá, e essa cúpula desonrou a confiança que lhe foi depositada pelo presidente Lula. Se ele não praticou o crime por ação, pelo menos por omissão.